Olá, ótima tarde de quarta-feira a você que acompanha a programação da TV Floripa, o canal 4 da NET, TV Comunitária de Florianópolis, Santa Catarina. Hoje temos a presença de professores do IIPC Florianópolis aqui no programa Floripa em Foco. Vamos conversar com o professor Lissandro William e falar sobre como conciliar motivação, trabalho e lazer. Você que nos assiste, você é satisfeito com a sua atividade de trabalho? Você sente-se realizado, sente prazer nas suas atividades do dia a dia? Você gosta do que faz? Ou você sente-se insatisfeito, gostaria de promover alguma mudança na sua vida nessa área? Pois então, sobre esse tema vamos conversar com o professor Lissandro William, do IIPC Florianópolis. O Lissandro já esteve aqui outras vezes, ele é formado em administração de empresas e professor universitário nesta área. Ele é voluntário e professor no IIPC Florianópolis e também é pesquisador da Conscienciologia. Lissandro, muito bom te receber aqui novamente. Seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer todo meu. Lissandro, a respeito de conciliar motivação, trabalho e lazer, como fazer isso? Eliane, quando a gente fala como conciliar motivação, trabalho e lazer, o próprio termo assim já traz uma dúvida. Por que conciliar? Será que motivação, trabalho e lazer eles são diferentes, eles são divergentes? E é isso que durante o programa de hoje a gente vai estar tratando. Se a gente fala como conciliar, é porque alguma divergência tem, seja num exemplo prático, seja num entendimento teórico do que vem a ser trabalho, do que vem a ser lazer para a pessoa. A gente vai começar uma contextualização geral, por exemplo, do trabalho. Muitos anos atrás, por exemplo, na Idade Média, quem tinha os castelos ou os reis, a monarquia, em geral não trabalhavam muito. O trabalho mais pesado era feito pelos vassalos, pelas pessoas do povo em geral. Posteriormente teve épocas da escravidão, que nada dignifica a história humana, que também se utilizava algumas pessoas para fazer os trabalhos mais pesados, e quem possuía dinheiro para comprar os escravos, em geral, não trabalhava. Atualmente, o que acontece com o trabalho? Muitas pessoas, elas veem o trabalho como um fardo, como um sacrifício, como algo difícil. E nesse entendimento delas, o trabalho não é algo que é agradável, que é prazeroso. O que acontece? Por exemplo, existe até o que a gente pode chamar, para saber se a pessoa tem uma visão dela do trabalho prazerosa ou não, a síndrome da segunda-feira. Toda vez que se aproxima a segunda-feira, que ela necessita retornar ao trabalho, ela começa a reclamar, já é quase segunda-feira, ou é segunda-feira, tem que voltar ao trabalho. Por que isso? Porque o trabalho traz para ela uma conotação de algo desprazeroso. Então parece que ao longo da história humana, o trabalho foi adquirindo um significado negativo. Muitas vezes sim. E pelo que as pessoas fazem hoje em dia, muitas atitudes delas não conhecerem, delas utilizarem o trabalho somente como uma fonte de ganhar dinheiro e não como algo que pode ser útil para o crescimento pessoal delas, que pode trazer prazer, que pode ser benéfico para a evolução delas, elas acabam vendo como uma simples atividade de ganhar dinheiro que muitas vezes elas não veem sentido. E quando não veem sentido, elas não se sentem motivadas, que é o termo lá também que a gente utilizou no conciliar trabalho, lazer e motivação. Motivação é algo que vem de dentro da pessoa, é algo intrínseco, ninguém consegue motivar outra pessoa se ela não tiver interesse. E ela só vai se sentir motivada no momento que ela ver alguma razão naquilo que ela está fazendo. E se ela conseguir ver, ela consegue se motivar. O lazer também é outro aspecto que muitas vezes tem uma ideia errada, porque o lazer, as pessoas, além de descanso, de fazer outra atividade, elas muitas vezes utilizam como sinônimo de passatempo. O que é passatempo? A própria palavra fala, passar o tempo. É como se, digamos assim, tivesse que gastar o tempo porque não tem mais nada de útil para fazer na vida dela. Então elas estão passando o tempo como uma forma de compensar aquela semana inteira no trabalho que para elas foi desgastante, foi estressante, foi atenuante, foi um fardo de uma maneira geral. Então, às vezes você pergunta para a pessoa, por que você não faz um curso, por que você não faz uma outra atividade? E elas falam, não tem tempo.
mas muitas vezes elas utilizam o final de semana todo, eu passei o tempo. Então passou o tempo, ela gastou, mas não acabou fazendo nada de útil. Então nessa ideia de a gente começar a juntar quando e como é possível conciliar motivação, trabalho e lazer, tem uma frase que eu não lembro de quem é o autor, mas ele fala o seguinte: escolha uma profissão que você goste e você não vai trabalhar nenhum dia na sua vida. Ou seja, é uma ideia que um próprio autor italiano, Domenico De Masi, ele escreveu um livro chamado Ócio Criativo. Nesse livro, traz uma ideia bem parecida com isso. Ele fala que quando a pessoa encontra um prazer, um trabalho que é prazeroso para ela, é difícil você dizer se a pessoa está trabalhando ou se a pessoa está se divertindo. O trabalho e o lazer, nesses casos, eles acabam se unindo, se interligando. E ficam, digamos assim, é como se fosse a mesma coisa. Agora, o que a gente observa de modo geral é que as pessoas separam motivação uma coisa, trabalho é outra, lazer é outra. Está tudo muito fragmentado, né? Exato. Agora, como conciliar tudo isso, Lissandro? Um primeiro momento, a pessoa vai ter que encontrar algo que ela gosta de fazer como trabalho. Para isso, ela pode descobrir ou fazer uma técnica que é chamada técnica da identificação dos atributos dela. Atributos que são características, talentos, traços bem desenvolvidos, onde ela vai listar, digamos assim, aquilo que ela faz bem. E em cima disso, ela vai buscar escolher uma profissão que consiga desempenhar aqueles atributos que ela gosta de fazer, aquilo que ela gosta de fazer. E ela vai procurar um trabalho não somente pelo dinheiro que aquele trabalho proporciona, ou não somente porque ela achou que aquele trabalho seria o único que ela conseguiria, ou porque foi o curso que ela escolheu para o vestibular, ou foi a profissão que ela escolheu, que foi a família que acabou passando para ela, porque o avô foi médico, o pai foi médico e ela teria que seguir uma tradição que já acontece há muitos anos. Nesse caso, ela está trabalhando, mas ela não se sente motivada, ela não vê sentido naquilo que ela está fazendo, ao contrário de outras pessoas. Poderia dar como exemplo assim, às vezes tu encontra um pedreiro e você pergunta: o que você está fazendo? E ele fala: eu estou levantando uma parede. E você encontra um outro pedreiro e você pergunta: o que você está fazendo? E ele responde: eu estou construindo um hospital, eu estou construindo uma escola, eu estou construindo uma casa. Então veja a diferença do entendimento de trabalho para eles. Para uma pessoa é extremamente gratificante, para outra não tem significado nenhum. E esse exemplo a gente poderia estender para qualquer área. Poderia dizer um enfermeiro: eu estou trocando curativo. O outro você poderia dizer assim: não, eu estou atendendo, cuidando da pessoa aqui, da saúde dela, para ela melhorar mais rapidamente. Então o próprio significado que a pessoa dá para o trabalho, se ela entende que o trabalho é algo prazeroso para ela, vai ser como se fosse um lazer. Se ela não entende, vai ser algo desgastante, principalmente o trabalho é utilizado só para sobrevivência. É como uma fonte, um ganho de dinheiro que a maioria das pessoas precisa, e somente isso. Não tem mais nada em relação a isso, não tem um significado maior. E o que pode acontecer, Lissandro, na vida das pessoas que passam anos, décadas, né, se ocupando de atividades que não são prazerosas? O que pode acontecer é que a pessoa vai ficando cada vez mais desgostosa com o trabalho e às vezes consigo mesmo, vai ficando cada vez mais estressada, até chegar num ponto que ela fica doente. Ou que ela, em alguns casos que lida com mais pessoas, tem uma síndrome chamada síndrome de burnout, que é queimar-se, esgotar-se energeticamente, emocionalmente, e a pessoa não aguenta mais. É por isso que hoje em dia a gente vê em noticiário, em reportagem de jornal, que tantas pessoas estão em perícia médica, estão afastadas com atestado médico porque elas não aguentam o trabalho onde elas estão. Elas não sentem motivação e isso vira um círculo vicioso, mas de forma negativa, porque elas começam a pensar mal. Tem que trabalhar, eu não gosto do trabalho, o trabalho é ruim, já vem segunda-feira, quando é que vem sexta? Que coisa ruim que eu estou fazendo, não vejo sentido, não sei o que, e cada vez mais elas se aprofundam num negativismo e elas acabam não refletindo sobre uma maneira de sair dessa situação e de se melhorar. Então elas acabam passando anos
Algumas pensam assim, não, só falta mais 10 anos para se aposentar e daí sim que vai mudar. Ou seja, às vezes elas passaram a vida inteira delas sem fazer algo produtivo, sem fazer algo benéfico, no sentido evolutivo para elas. E aí vai adiando, digamos, esse bem-estar, essa saúde que ela pode ter no cotidiano já, né? E vai adiando prioridades. Que, digamos assim, ela poderia estar utilizando o tempo dela, já que, digamos assim, da nossa vida, das 24 horas que a gente tem num dia, a gente poderia dividir que, em média, as pessoas dormem 8 horas. Em média, um trabalho também, uma profissão, consome pelo menos 8 horas, sem contar o deslocamento no trânsito para chegar no trabalho, para voltar para casa. Ou seja, a gente gasta muito tempo no trabalho. E se o trabalho for algo que não é prazeroso, que não é produtivo, que não traz benefícios para a pessoa, que não agrega nada em crescimento pessoal, o trabalho vira algo maçante mesmo, que foi aquele significado lá inicial que a gente deu, vira algo desmotivante. Fica uma situação em que a pessoa vive estressada e acaba, em muitas situações, ficando doente ou acaba faltando no trabalho, se não conseguir vislumbrar uma forma de trocar, de fazer algo mais produtivo, de escolher algo que ela tenha uma afinidade maior para fazer, que ela utilize o talento dela e que seja mais prazeroso. Ok, Lissandro. Agora vamos a um breve intervalo e na sequência voltaremos a conversar com o professor Lissandro William, do IIPC Florianópolis, sobre como conciliar motivação, trabalho e lazer. E no segundo bloco vamos falar também da relação com a programação existencial, sobre missão de vida, que é equivalente a um conceito na Conscienciologia. Até daqui a pouco. Olá, voltando à programação do Floripa em Foco, estamos conversando com o professor Lissandro William, do IIPC Florianópolis, sobre motivação, trabalho e lazer. Professor Lissandro, e como que a gente concilia esse conceito todo com a questão de programação existencial? Eliane, a programação existencial, ou abreviando a programação existencial, a gente usa o termo ProEx. Tem um livro que eu trouxe aqui hoje, que é o Manual da ProEx. Esse livro traz algumas informações para a pessoa que se pergunta eu não estou satisfeito com o meu trabalho, com o que eu faço na vida. Tem algumas técnicas para identificar. Dentre uma das técnicas foi aquela citada, de identificar quais são as características que a pessoa tem bem desenvolvida de talento, de traços pessoais. É uma técnica que está nesse livro. Esse livro, atualmente, ele está disponível gratuitamente para quem quiser fazer download em PDF no site www.editares.org. Então, basta o interesse para lê-lo, para ir acessar e conseguir essas informações. Mas em relação à programação de vida, ela é como se fosse um planejamento. Antes da gente renascer, a gente passa um período numa dimensão que a gente chama de dimensão extrafísica. Muitas vezes a gente faz um curso, que é um planejamento antes desse renascimento, para quê? Para otimizar, para alavancar, para melhorar o nosso desempenho aqui no dia a dia. Então, a questão do trabalho, muitas vezes a gente traçou metas durante esse curso de algo que seria produtivo na questão evolutiva, na questão assistencial, na questão de desempenho e melhorias de traços pessoais. E o interessante seria conseguir vincular esse planejamento com o trabalho, que a gente conseguisse escolher um trabalho em que a gente desenvolve os nossos talentos, os nossos atributos, e ao mesmo tempo isso vai ser prazeroso, vai ser motivante, ou seja, o trabalho, a motivação e o lazer, eles vão ser complementos um dos outros. A questão da programação é como se fosse, por exemplo, uma analogia de uma viagem. Antes de fazer uma viagem, em geral a gente planeja, vê o destino, ver opções de onde ficar, e isso agiliza e otimiza, porque a gente não esquece, por exemplo, de ver alguns pontos turísticos, etc e tal. No caso do trabalho também, a gente pode se programar para, durante o nosso dia a dia, fazer atividades assistenciais. A gente tem uma agenda intrafísica do dia a dia, uma agenda que possibilita a gente botar metas que vão servir para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, para o nosso crescimento, dentre outras funções.
Agora, Alessandro, a respeito da programação de vida, sobre o que fazemos entre uma vida e outra, né, para as pessoas que nos assistem, que não consideram essa hipótese ou que não têm alguma lembrança, né, como é que a Conscienciologia vê isso? É para acreditar ou não? Como é que é visto? Não, na verdade, a gente tem um princípio na Conscienciologia chamado princípio da descrença. Não acredita em nada, nem mesmo no que a gente está informando para você aqui mesmo, tem as suas próprias experiências, tem as suas vivências. Então, por exemplo, se você está insatisfeito com o trabalho, a gente fala que assim, vai melhorar muito no momento que você fizer algo que é prazeroso para você e que você vê sentido. Então teste, experimente, veja se faz sentido. Às vezes a pessoa escolheu o trabalho porque um amigo falou, não, faz concurso, paga bem, você vai ganhar um monte de dinheiro, mas a pessoa faz aquilo e não vê significado, não vê utilidade para ela, ela não está crescendo, ela não está tendo um aprendizado. E ela só permanece lá porque ela tem um bom rendimento financeiro. Então é só isso que ela considera. E a gente considera que, assim, o que motiva ela, de dentro para fora, são aquilo que ela vê significado, aquilo que ela consegue ter crescimento pessoal no dia a dia dela. Ok. E pelo que você fala, estava falando antes do princípio da descrença, parece que é recomendado assim, um senso crítico, né? Sim, uma das grandes coisas que você perguntou antes, por que a pessoa às vezes permanece 20 ou 30 anos no mesmo trabalho? É porque ela não tem reflexão sobre, assim, por que eu estou me sentindo desanimada com o trabalho? Em geral, as pessoas não refletem sobre isso. Ou às vezes elas esperam as férias, nas férias elas conseguem dar uma melhorada porque acaba esquecendo os pensamentos do trabalho, ou ela acaba parando de pensar um pouco sobre o trabalho, acaba saindo daquele círculo vicioso que eu falei anteriormente, dela só pensar mal sobre o trabalho que ela faz, só reclamar, porque toda reclamação, pensar mal, tudo isso são energias negativas que acabam contribuindo para o trabalho ficar cada vez pior ainda. Você não tem como fazer um trabalho produtivo se você vive reclamando, se você vive pensando negativamente sobre isso. Então elas não têm uma reflexão. A partir do momento que ela começa a refletir, porque a programação existencial, muitas vezes ela também acontece assim. A vida da pessoa está passando e ela tem uma sensação de que ela deveria estar fazendo algo, que ela tem algo para fazer, que aquilo que ela está fazendo está sendo inútil, está sendo improdutivo, ou que a vida dela está passando e a vida dela não está sendo uma vida com um significado para ela. Então, a partir do momento que ela começa a ter um senso crítico, não, eu preciso mudar, eu preciso às vezes trocar de emprego, ou eu preciso mudar a minha abordagem no emprego, fazer uma outra coisa, utilizar mais alguns atributos que eu não estou utilizando, que a partir desse momento, sim, a situação vai mudar. A situação não vai mudar se ela ficar esperando, não, algum dia isso vai mudar, o trabalho vai melhorar, vamos esperar. Nada muda se a pessoa não tiver uma atitude proativa dela começar a fazer, não, isso aqui não está legal, vamos fazer alguma coisa para mudar, para melhorar. E às vezes até precisa ela ficar mais 1 ano, 2 naquele trabalho, fazer um planejamento para daí conseguir encontrar algo diferente, não é? Sim, às vezes ela está num trabalho que, assim, ela percebe que não é o ideal, não é o adequado, mas ela sabe que sair daquele momento, só por sair, também vai ser prejudicial. Então ela começa a fazer um planejamento. Não, esse trabalho aqui não está legal, eu não estou me sentindo bem, eu me sinto desgastada energeticamente, não está sendo produtivo, não estou tendo crescimento pessoal, a questão da minha programação existencial em relação ao trabalho, com a vida e com o lazer, com a motivação, nada está legal. Eu vou juntar o dinheiro e nesse tempo que eu vou ficando no trabalho para juntar esse dinheiro vai ser reservado, por exemplo, para estudar, para fazer uma especialização, para fazer uma capacitação para um novo emprego, ou para abrir uma empresa, ou para fazer algo diferente. Então ela faz um planejamento, mas ela tem isso conscientemente, ela tem lucidez de que aquele trabalho não está legal para ela e ela precisa melhorar. É diferente da pessoa que vê o trabalho não está legal, mas ela fica esperando no marasmo como se alguma coisa surgisse do nada e fosse melhorar espontaneamente uma situação que não está legal para ela. Alessandro, e as pessoas que procuram um trabalho voluntário? Geralmente esses trabalhos já são mais prazerosos por si próprios, não é? Mas a própria programação de vida, ela fala que, assim, a gente não vem à toa nessa vida, a gente tem uma missão de vida e muitas vezes essa missão, ela está relacionada com a assistência. Então, quando o trabalho que a gente escolhe, muitas vezes ele não é possível fazer uma assistência num nível maior que a pessoa deseja, como assim, ela acaba complementando
assistência, que é ajudar os outros, seja através do voluntariado, seja através de uma outra atividade fora do trabalho. Mas o interessante é que a gente conseguisse escolher uma profissão que fosse assistencial para os outros e desafiadora para nós, porque durante o nosso período de tempo, que a gente já falou das 24 horas do dia, que é escasso, que a gente tem que dormir, tem que utilizar o trabalho, e cada um deles leva mais ou menos 1/3 de tempo do dia. Então, se além do trabalho a gente ainda tem que fazer outras atividades para ser assistencial, a gente está deixando de utilizar o trabalho como um desafiante para também ajudar, para também crescer, para também ser assistencial no trabalho. Então, se for possível, escolher uma profissão que consiga ser assistencial para os outros, e sendo assistencial para os outros eu consigo me melhorar, me capacitar cada vez mais, eu estou otimizando algo durante essa vida, que nem sempre é possível. Então, muitas vezes a pessoa faz um trabalho voluntário porque ela sente a necessidade de estar fazendo esse algo a mais na vida dela, que é ajudar os outros, que é fazer assistência, que é evoluir. Ok, Lissandro. E a respeito do IIPC Florianópolis, né, para as pessoas que se interessam por essas ideias, quiserem aprender mais, né, queiram aprender mais, onde elas devem ir, né, livros, palestras? O IPC Florianópolis fica na Avenida Rio Branco, número 354, no edifício Maxins. Além desses temas que a gente discute aqui, que o tempo é restrito, às vezes a pessoa gostaria de trocar uma ideia. Mas e como é que eu faço para mudar o meu lazer, para o meu lazer ser mais produtivo, para eu não jogar esse tempo de lazer fora, para fazer uma atividade útil e que seja de crescimento na minha vida e que eu consiga fazer também que o meu trabalho e o lazer sejam, digamos assim, praticamente a mesma coisa. Além disso, tem os fenômenos parapsíquicos, tem a experiência fora do corpo, tem as energias, tem muitos assuntos para falar e para discutir. O IPC fornece gratuitamente para essas pessoas a possibilidade de elas estarem assistindo toda sexta-feira, às 19h30, uma palestra gratuita sobre algum desses temas que a gente também vem falar aqui na televisão. Então a pessoa pode fazer pergunta, pode assistir às nossas palestras. Tem livros, alguns livros que nem o Manual da ProAccess e o Manual da TENEPS já estão disponíveis gratuitamente na internet, mas tem alguns outros livros de assuntos parecidos em relação a energias, em relação a renovação pessoal, inteligência evolutiva, outros assuntos interessantes para a pessoa que se interessa, que se afiniza, que tem vontade de crescer e melhorar cada vez mais durante a sua caminhada evolutiva. Ela pode estar entrando em contato com o IPC, seja pessoalmente lá na sede ou ligando para informações no telefone 3224-3446. E nessa sexta-feira a palestra é sobre? Nessa sexta-feira é sobre um fenômeno parapsíquico chamado telepatia. Telepatia é a transmissão de pensamentos entre uma pessoa e outra. Então é possível transmitir pensamento meus para uma outra pessoa sem utilizar a linguagem falada. Então, durante essa palestra vamos estar abordando esse tema e explicando um pouquinho mais sobre esse fenômeno parapsíquico. Ok. E uma vez por mês também tem palestra na Livraria Catarinense no Shopping Beira-Mar. E na semana que vem tem uma palestra na quinta-feira à noite, não é, Alessandro? Exato. É toda quinta-feira, na última quinta-feira do mês, da última semana. Vai falar sobre a evolução sob a ótica da Conscienciologia. Então, quem tiver interesse também, na Livraria Catarinense, no Beira-Mar Shopping, na próxima quinta-feira, às 19h30, a palestra é sobre evolução. Nessa palestra vai estar sendo referenciado o livro Nossa Evolução, do professor Valdo Vieira, né? Exato. E é com a professora Anísia Royer. Inclusive, a professora Anísia vai vir aqui ainda no mês de abril. Estamos combinando com ela. Lissandro, a gente agradece a tua participação, tá? Bem esclarecedora aí que você trouxe pra gente, né? Esperamos que tenha ajudado, né, contribuído para as pessoas que nos assistem a poder conciliar mais suas atividades, né, trabalhar com mais prazer, ou se não estão fazendo isso no momento, que consigam se organizar, né, para conciliar aquilo que gostam com a sua atividade profissional ou de voluntariado. E agradecemos então a sua presença, a equipe aí da TV Floripa que nos acolhe tão bem. E na semana que vem vamos conversar com a professora Alessandra Serafim sobre os amparadores, que são as consciências extrafísicas assistenciais. Até a próxima quarta.